Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2022 do fundo GGRC11, o GGR Coppevi Renda, fundo de investimento imobiliário. Então vamos ver qual foi a performance do fundo nesse mês de setembro, né? Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto, quer acompanhar conosco FI, FIAGROS e FIINFRAS, se inscreva aí no canal, tá? A gente fala aqui principalmente desses assuntos, então importante você acompanhar a gestão, né? Fique conosco então, se inscreva no canal, deixe o seu like também, que ajuda a gente bastante aqui a disseminar essas informações pelo YouTube. Também esse relatório gerencial vai estar na descrição do vídeo, você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Bom, nosso link do grupo do Telegram também está aí na descrição, tá? Você pode se inscrever lá, encurtar a distância, tá? E compartilhar também seus conhecimentos com outros investidores. Vamos lá então, relatório gerencial do GGRC11, né, fundo de logística e industrial. Então tem aí diversos imóveis, uma política aqui diferenciada a maioria dos fundos imobiliários de logística, tá? Mas a gente vai ver aqui algumas características. Fundo que investe aí então em imóveis comerciais, tanto para locação, né, do segmento industrial e logístico, locação atípica, que é a característica do fundo, né? Exercer aí, realizar contratos atípicos. O fundo não tem nenhum contrato típico, por exemplo, então exerce aí na íntegra a sua política de locação, ou até mesmo venda, né, com ganho de capital aí dos seus imóveis. Fundo que fez isso nesse mês de agosto e mês de setembro, vendeu alguns imóveis, né, comprou outros, já como evento subsequente aí de outubro. Então a gente vai ver isso aqui, tá? Hoje o fundo possui 18 contratos de locação, são mais de 370 mil metros quadrados de área bruta locável e de área construída, né? Tanto faz um quanto o outro, e 100% dos seus contratos são atípicos. Quem gere ele é a Zagros Capital, quem administra e distribui é a Capital Security Service, e quem é o escriturador é a Vortex DTVM. Bom, aqui alguns indicadores, né? Algumas informações aí com base no fechamento de setembro. Fundo que tem desde abril de 2017, né? Então tem mais de 5 anos de mercado, com mais de 7 milhões e 700 mil cotas emitidas. Pelo patrimonial da cota está em 124,97, quase R$ 1 bilhão em patrimônio líquido. E o valor de mercado fechou setembro aí a R$ 129 centavos, R$ 120,09, aumentou bastante aí no mês de agosto, né? Até redundante falar isso, mas todos os fundos de tijolo praticamente, algumas exceções ali pontuais, mas a maioria, quase 100%, subiram muito no mês de agosto. Foi um caso do GGRC, né, que em julho estava em torno de R$ 104, R$ 105 reais. E aí, em agosto teve aí essa alta, essa disparada, esse rally de alta, né, e chegando a R$ 120 reais aí no mês de setembro. Foi um mês mais estabilizado. Está aí sendo negociado em torno de 120, 121 reais também nesse mês de outubro. Valor de mercado do fundo, 931 milhões de reais. Tem mais de 101 cotistas na sua base. Então, se você quer acompanhar o que a gestão está fazendo aqui no GGRC, se inscreva no canal, que é o carro-chefe aqui do canal. Também acompanhar o GGRC11, tá? Todos os meses a gente faz aqui a leitura do relatório gerencial, então se inscreva aí e ative o sininho de notificações para você não perder as informações muito importantes aqui do que a gestão passa pelo relatório gerencial. O volume de negociação no mês foi de 27 milhões e 800 mil reais, tá? Aqui taxa de administração e gestão do fundo 1,10% ao ano, né? Periodicidade dos rendimentos, pagamentos são mensais, já fez 4 emissões de cotas. O dividendo de setembro foi R$ 1,02, a gente vai ver esse resultado aqui mais para baixo. 100% de passivação no pregão. Prazo médio de vencimento dos contratos está em 6,57 anos e a área bruta locável, como a gente já viu, 370 mil metros quadrados. Vamos lá seguir então, aqui são as últimas notícias. Você pode depois aí baixar através do próprio relatório gerencial que eu vou deixar na descrição do vídeo. Você pode clicar aqui no link e ver a principal notícia, né? Aqui para você ficar informado das demonstrações, os fatos relevantes, né, dos investimentos, distribuição de rendimentos, né, também aqui o fundo que anuncia seus proventos sempre no primeiro dia útil do mês subsequente ao que ele faz referência. Então ele anunciou aí os rendimentos no dia 3 de outubro, que foi o primeiro dia útil.
E aqui dentro dos comentários iniciais, né, da gestão, ele fala que sobre o fechamento no mês de setembro, R$ 1,02 de distribuição. Tá? A cota fechou a R$ 120,09, o que dá um dividend yield de 0,86% de distribuição. No mês, houve aí um aumento das despesas, por exemplo, com a auditoria anual das demonstrações, né, que paga aí para a KPMG. Teve também despesas extraordinárias de assessoria e diligência técnica, jurídica e ambiental relacionadas, então, à venda de alguns ativos do portfólio do fundo. Tá, então teve a aprovação das demonstrações financeiras no ano de 2021, né? Super atrasado aí, não sei se está atrasado para os fundos, mas para algumas empresas isso já é um atraso bem considerável, né? Patrimônio líquido do fundo tem uma variação negativa, né? Alguns ajustes contábeis que tiveram com relação à outorga da escritura da Copabras e da Nicei, que inclusive foram vendidos, né? Desinvestidos, como ele fala aqui. E teve essa necessidade de baixa contábil, tá? E os valores, também tem os valores em aberto da Covolan, que também fizeram o valor patrimonial aí cair um pouquinho, né? Bom, aqui teve a questão das vendas de 2 ativos da carteira do fundo, né? E aí teve um rendimento, um ganho de capital muito interessante nesse mês de setembro, que vai ser distribuído provavelmente até dezembro, né? O fundo anunciou aí já um aumento de mais de 10 centavos na cota para o mês de setembro. Provavelmente esse valor vai ser distribuído aí, diluído até dezembro. Nesse mês eles falam que tiveram alocação, reajuste do contrato de locação da Ambev e Itajaí, e vai ter efeito de caixa somente agora em outubro. E também ele fala aqui sobre a liquidez no mercado, né? Foi de 1,34 milhões de reais de negociação diária no mercado. A gente viu mais para cima que o volume mensal foi em torno de 27 a 28 milhões de reais, né? O fundo encerrou com 101 mil investidores e teve um crescimento de 4,9 nos últimos 12 meses e 2,7 em setembro versus o mês anterior na quantidade de cotistas. Mais para baixo a gente verifica as notícias sobre o desinvestimento. Então ele fala aqui que em 20 de setembro eles divulgaram fato relevante do recebimento da primeira tranche dos 3 imóveis vendidos pelo fundo. Foram 71 milhões de reais total de venda, né? E teve um ganho de capital interessante. Pagamento da terceira tranche da LASA. Então no fato relevante do último dia útil praticamente aí de setembro, né? Foi no dia 29, acho que foi o penúltimo dia útil de setembro. O fundo realizou o pagamento da terceira tranche do imóvel locado para as lojas americanas, 64 milhões de reais. Falta acho que mais um pagamento, né? E a realização desse pagamento, o fundo já fará jus ao recebimento mensal de 1,5 milhão de reais, que corresponderá a 79,64% do aluguel. Tem ali um escalonamento, de acordo com o que for pagando, né? O fundo vai incorporando os percentuais ali dos aluguéis, né? Então começou ali com um percentual menor do aluguel cheio. Conforme ele vai pagando as obrigações, os aluguéis vão sendo incorporados ao somatório, né, do que ele faz direito a receber no mês. Então está em R$ 1.509, R$ 1.509 de aluguel, né, com o pagamento da terceira tranche. Com o pagamento da quarta tranche vai aumentar essa participação no aluguel provavelmente para 100%. Aqui com relação à Covolan não teve nenhum ajuste, né? Então está suspenso aí por conta do aceite da recuperação judicial da empresa. Então está suspenso por 180 dias por conta obedecendo aí o artigo 6º, parágrafo 4º da Lei de Falência de Recuperação Judicial. Então está suspenso, não teve nenhuma atualização. Aqui ele fala sobre a suspensão, né, da Covolan, a situação da Covolan. Aqui embaixo ele fala sobre os planos da gestora no pagamento da quarta parcela da LASA, que acho que falta mais um e está curto, né? Como a gente verifica aqui, o próximo pagamento já é em 2023, em março. Então, o fundo tem feito algumas vendas de alguns ativos aí para poder cobrir alguns passivos do fundo, né? Essa é a grande realidade. O fundo não tem um caixa suficiente para poder cobrir essas parcelas. O fundo tem vendido alguns imóveis. Tá? E o fundo segue nessa estratégia, né? Então, para o pagamento da quarta parcela do fundo, aí o levantamento desses recursos, né? Tá aqui primeiro a venda de ativos, segundo a emissão de novas cotas
E por último, se não tiver como fazer os dois de cima, provavelmente, né, deve estar na sequência lógica, emissão dos CRIs. Então, realmente aqui, ó, caso não seja possível cumprir o pagamento com as estratégias 1 e 2, então o fundo vai, se não conseguir cumprir com essas duas aqui, vai fazer a emissão de CRI. Então vai cobrir uma obrigação com uma obrigação de longo prazo, né? Vai tirar essa de curto prazo e botar uma de longo prazo. Então, bom, então essa é a dificuldade dos FIIs, né? Porque são obrigados a distribuir 95% dos seus resultados e acaba comprometendo ali, né, tendo uma parcela muito pequena de apenas 5% para poder fazer os crescimentos que o fundo necessita. Então, por isso mesmo, muitos acabam emitindo CRIs, né, em algumas oportunidades, fazendo a emissão de novas cotas. Então, por isso essa característica ainda, com relação ao crescimento, ela acaba sendo negativa para os FIIs, né, apesar da distribuição ser benéfica. É interessante para o investidor, mas freia aí um crescimento mais acelerado dos FIIs com relação aos investimentos em novos imóveis. Bom, vamos lá mais para baixo, aqui ele fala sobre o pagamento, então como será distribuído o lucro das vendas dos imóveis. Então o pagamento será, o fundo vai receber semestralmente, já recebeu esse 4,7 milhões, vai ser distribuído provavelmente até, tem que ser distribuído na verdade, 95% dele aí até dezembro, né? E vai receber aqui esses valores para os próximos semestres, tá? Então, normalmente o fundo vai manter, por conta desses ganhos de capital, uma distribuição média aproximadamente de R$1 por cota. Vamos lá então, seguindo aqui. Aqui o fundo fala sobre distribuição de resultado, que a gente já comentou, né? O fundo que anuncia os proventos no primeiro dia útil, né, que ele anuncia os proventos, no mês subsequente paga 5 dias úteis depois do anúncio, tá? Então, a gente comentou aqui já, né, o mínimo de 95% de distribuição dos lucros oferidos no regime de caixa no semestre, né? E o fundo não tem vacância física no seu portfólio. Vamos seguindo então aqui, vamos acelerar. Vamos chegar aqui no fluxo financeiro do fundo. Então, ó, mês de setembro foi de 12.700.000 reais de receitas, 4,7 foi o ganho de capital, né? O fundo manteve aí, a mesma expectativa de mesmo nível de receitas dos meses anteriores, né? Nas receitas de locação, renda fixa deu uma melhora aí, dobrou na verdade, né? A renda fixa provavelmente porque o fundo estava com caixa maior, né? Por conta dos recebimentos aí da venda de alguns imóveis, fez com que ele tivesse uma receita aí, né, de rendimento de caixa mais substancial. O total de despesas foi de 1,7 milhões de reais, a gente já explicou, né, mas lá para cima qual foram as despesas extraordinárias, né, com auditoria e tudo mais, e diligências, né, técnicas jurídicas e ambientais. Então, aumentou um pouquinho a despesa do fundo aqui por conta dessa venda de ativo que precisou dessas diligências. E o rendimento distribuído foi de 7,9 milhões, deu R$1,02 por cota, e o fundo fez um caixa ainda, né, de 3.600.000 reais. Então, a gente verifica que a diferença foi exatamente aqui R$1 milhão, né, e o fundo provavelmente nos 3 próximos meses vai distribuir esse caixa aqui, pelo menos parte dele, 95% dele, que deve dar em torno de 2.900, né, o que vai dar, mantendo-se o mesmo nível de receita, né, vai dar aproximadamente realmente R$1 de distribuição para os próximos 3 meses. E provavelmente também para os próximos semestres, né? Vamos verificar e vamos verificar que dia que vai ser o pagamento das parcelas desse ganho de capital, né? Se for em janeiro, vai manter provavelmente ali a distribuição acima em torno de R$1. Se for no meio do semestre, vai acabar sendo que essa distribuição acima de R$1 vai ser provavelmente nos 3 últimos meses de cada semestre. Bom, aqui é o dividend yield nos últimos 6 meses, né? Então foi 0,86% agora, né? Distribuiu mais, porém o valor de mercado do fundo aumentou também bastante, né? Em relação a esses meses aqui para trás. Por isso mesmo, o nível de distribuição está igual, né? Aqui o fundo custava em torno de R$104 a R$105 e aqui já está R$120. Então, apesar de um valor maior, o valor de mercado também está muito maior nesse período aqui de agosto e setembro. No balanço do fundo,
Hoje, atualmente, tem agora 1,1 bilhão em imóveis, em disponibilidades e aluguéis a receber, né? Os direitos são quase 40 milhões de reais. Hoje o fundo tem obrigações com CRIs em 61 milhões de reais. As obrigações do fundo hoje somam aí 109,8 milhões e o PL então do fundo, patrimônio líquido, né, que são esses valores aqui menos esses valores aqui, 969 milhões e meio de reais. O CRI que o fundo tem, ó, há uma taxa de IPCA mais 7,5% de prêmio de risco, né? Aqui é a distribuição do resultado por contrato, né, ou por ativo, então que tem maior participação aqui nos resultados, né, é a Ambev, o contrato da Ambev, o ativo, né, e seguido da Loja Americana e a Etra, né. Então tem os 3 maiores resultados aqui, participações no resultado, assim como também na parte semestral, né, tem também as participações ali maiores em relação ao mês e em relação ao semestre. Dentro da rentabilidade, a gente verifica aqui que a rentabilidade nominal da cota, ou seja, a variação do valor da cota no mês de setembro, variou positivamente em 1,38%, os resultados foi de 0,85%, o que deu uma rentabilidade bruta de 2,24% ao GGRC nesse mês de setembro. Valor positivo então aí. E na rentabilidade desde o início a gente verifica que o valor da cota mais o rendimento já está em 71,18%, fundo que tem um pouco mais de 5 anos aí no mercado, né? E nesses períodos aí, ó, IPCA variou 32%, 100% do CDI foi 39,5% e FIX subiu 46,9%, né? O valor da cota do fundo variou 20%, né, positivo, e a distribuição foi o restante aí que o fundo fez desde o IPO dele lá em abril de 2017. Aqui é a quantidade de cotistas por estado, né? Uma distribuição interessante aqui, a maioria está no estado de São Paulo, seguido aí do estado do Rio de Janeiro, né? Mas a maioria esmagadora ali no estado de São Paulo, fundo que ultrapassou nesse mês de setembro a marca de 100 mil cotistas, chegando a 101.041 cotistas na sua base. Aqui é o volume mensal e a cota de fechamento. Então o volume mensal teve uma queda com relação ao mês de agosto, né? Mas agosto que foi um mês fora da curva, né? É estranho, na verdade, porque em agosto o valor da cota subiu bastante, né? E teve uma liquidez muito mais alta, né? Nesse período aqui, o fundo estava com um valor em torno de R$104 e aqui o valor da liquidez no mercado foi menor, né? Então, aqui o fundo teve os valores de cota elevados, né? Que desde fevereiro que estava ali em torno de entre R$102 e R$108. E essa alta liquidez aqui em agosto, né, fez com que muitos aí procurassem os fundos de tijolo por conta da deflação, mas muitos já pegaram o fundo com um valor muito mais próximo do valor patrimonial do que estava aqui no primeiro semestre de 2022. Mais para baixo a gente verifica o cronograma dos reajustes, então vai ter um reajuste agora de setembro, que vai refletir em outubro, na verdade teve, né, de 20% dos seus contratos. E mais para baixo a gente vê a tipologia dos contratos, na verdade a classificação, né? 54% são contratos do setor industrial, 46% do setor logístico, a maioria está no comércio varejista, metalurgia e siderurgia, e também a maioria dos contratos, 93%, são indexados ou reajustados pelo IPCA. O vencimento dos contratos, todos vencem só a partir de 2025 e 37% a partir de 2030. Então, fundo interessante inclusive para investimento no médio e longo prazo, né? Bom, aqui alguns critérios de alocação, você pode baixar o relatório e ver aqui algumas políticas que o fundo faz para poder fazer, né, as suas compras de ativos, né, avaliar os contratos. Aqui são os ativos propriamente dito, né, os galpões logísticos aqui, né, tem diversas características também aqui de cada um, todos têm contrato atípico, mas cada um tem uma característica de valor de aluguel, né, por metro quadrado que varia muito de acordo com a localidade. Então a gente pode verificar aqui em Goiás, nesse imóvel aqui, o preço do aluguel médio por metro quadrado é R$14,13, locado para Hering, né?
Mas nesse aqui de São Paulo, em Guarulhos, R$ 57,75 de valor por metro quadrado. Então tem essas diferenças que a gente pode avaliar aqui de acordo com a localização. Então estude aqui o fundo, né? Veja os imóveis que o fundo tem, se são imóveis de qualidade, se estão próximos aos principais modais, já que são galpões logísticos, né? Tem que estar próximos ali aos grandes centros, ou grandes centros consumidores, ou aos principais modais, porto, aeroporto, né? Rodovias. Então verifique. Também tem os industriais, né? Os industriais também que têm essas características aqui, variam o valor do aluguel de acordo com a localidade. Então você pode também estudar o fundo e saber se os imóveis são de qualidade, se está em locais realmente valorizados ou não, de acordo com a característica de cada um. Então é isso aí, ó. Essa aqui tem a distribuição dos imóveis aqui por região e por locatário, né? Tem locatário que tem 2 imóveis, que nem a Ambev e a Copabras, né? Também tem 2 locações. Na verdade, uma delas até foi vendido. Um dos imóveis que foi vendido foi o da Copabras. Então agora só tem um imóvel aqui locado com o fundo, né? E a Ambev tem 2 imóveis locados com o fundo. Bom, então é isso aí, relatório gerencial do GGRC11, Fundo de Logística e Industrial. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do GGRC11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu não sou cotista do GGRC11+, tá? Já fui alguns tempos atrás. Não sou mais, mas eu acho um bom fundo, tem uma característica diferente dos outros fundos de logística, por ter contratos atípicos que dá uma proteção maior, pelo menos na parte financeira, e protege a saúde financeira do fundo, mas nem tudo é garantido. A gente vê aí em relação a Covolan, né, o sacrifício que o fundo está tendo para receber esses recursos da inadimplência da Covolan, tá ok? Então, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.